Salmo 119, versículo 25, diz assim a palavra de Deus. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valestes. Ensina-me os teus decretos. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. O salmista diz aqui na sua palavra, ele estava falando com Deus e fala a ele que a sua alma estava apegado ao pó. Também ele fala no mesmo salmo que de tristeza se consumiu o seu coração. Mas ele escolheu o caminho do Senhor. Ele escolheu os preceitos, ele escolheu meditar na lei do Senhor. Significa que o salmista era um servo, que ele buscava a Deus, que ele estava procurando servir a Deus segundo a sua palavra. Mas nem por isso a tristeza o deixava. A tristeza o estava consumindo. A angústia, a aflição o estava consumindo. Tem muitas pessoas que têm tristeza na alma e elas não conseguem definir de onde vem essa tristeza. Muitas vezes elas se sentem frustradas, elas decidiram servir a Deus, mas muitas vezes a sua alma é triste, o seu coração sangra e elas andam pelo caminho errante, muitas vezes perdem a direção, mas continuam amando a lei de Deus, continuam amando os seus preceitos. Mas seu coração se entristece. Muitas vezes não é porque em algumas adversidades ela perde a luta. A nossa alma se entristece quando nós vamos para uma batalha e não vencemos. Mas nós sabemos que nós podemos perder algumas batalhas, mas a guerra nós vencemos, porque quem vai, o nosso general, ele é Cristo. E as pessoas muitas vezes elas se sentem frustradas, porque planejam algo, porque tentam fazer alguma coisa e não conseguem. E elas não sabem muitas vezes por que tanta falta de motivação, por que tanta falta de dedicação, por que tanta falta algo, falta um impulso para que ela possa vencer. Amados, tem pessoas que elas são fiéis, elas vão aos cultos, elas oram e elas não conseguem vencer, porque dentro de si às vezes há um complexo de inferioridade tão grande, há uma tristeza na alma tão grande, que ela até vai, faz as correntes tudo direitinho, ela procura fazer, ela procura seguir a lei de Deus, mas como ela não se livra desse sentimento dentro de si, ela se torna uma pessoa fracassada. Ela olha para a sua situação e às vezes ela tem tudo para vencer, mas ela é uma pessoa que se sente um fracasso, não consegue vencer esse sentimento, não consegue passar essa barreira, porque isso está dentro de si. E muitas vezes, irmãos, ela já adquire isso lá no ventre da mãe. Ela adquire esse sentimento de inferioridade dentro do ventre da mãe, porque ela não sabe como foi a gestação de sua mãe, os sentimentos que sua mãe sentiu, o ventre sente. E muitas vezes ela se sente uma pessoa frustrada, ou devido à sua criação, conforme ela foi criada. Se pais que não são amorosos, que ferem com palavras, muitas vezes as crianças, e depois de adultos elas não conseguem se libertar dessas palavras. Muitos também são tocados, são molestados, e essas pessoas elas se sentem inseguras, são machucadas, elas podem ter tudo para ser felizes, mas não conseguem ser, porque dentro de si há uma dor. A sua alma ela é triste, a sua alma é angustiada. Há uma tristeza profunda dentro do seu coração. E ela até serve a Deus, ela até conhece a lei de Deus, ela conhece, ela procura
obedecer os preceitos de Deus, mas devido a essa dor na alma, ela passa por dificuldades e não consegue ser uma pessoa completa. Ela não consegue prosperar muitas vezes, ela não consegue ter uma união familiar sadia, ela não consegue se dar bem na vida. Seus relacionamentos muitas vezes são estragados, ela não consegue conviver com as pessoas, ela não consegue ter um bom relacionamento com seu cônjuge ou muitas vezes com seus filhos, porque ela traz essa dor na sua alma já lá Deus da infância, muitas vezes Deus do ventre da mãe, e ela não consegue se livrar disso. Essas pessoas, elas muitas vezes estão há anos dentro da igreja, outras vêm há pouco tempo, mas o seu coração está dilacerado. E mais uma vez eu torno a dizer, Jesus, quando ele ressuscitou, quando ele ia para a cruz, ele falou para os seus discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei um Espírito Consolador. E até então, quando Jesus foi crucificado, os discípulos se desesperaram, se afastaram. Pedro negou Jesus, porque eles não imaginavam que aquilo fosse acontecer. De repente, o mestre foi preso e foi crucificado ao lado de ladrões, foi condenado. E eles se sentiram perdidos, com medo, inseguros, ficaram apavorados. E quando no dia de Pentecostes eles receberam o Espírito Santo, saiu todo o medo, saiu toda a insegurança, saiu todo aquele trauma, e eles começaram a proclamar que Jesus Cristo era o Salvador com ousadia, com intrepidez, sem medo de autoridades, sem medo de ninguém. Porque finalmente eles conseguiram enxergar que o Salvador esteve ali com eles. Eles tiveram esse privilégio de conversar, de conhecer o Senhor Jesus Cristo. E então, a partir do momento que eles começaram, que eles receberam essa unção do Espírito, eles se sentiram seguros, perderam toda aquela insegurança, perderam todo o medo. A verdade vos foi revelada, seus olhos se abriram, e eles saíram anunciando que só Jesus Cristo salva. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Espírito que consola os nossos corações, que Ele está ao nosso lado o tempo inteiro, que Ele está aqui na terra para tirar todo medo, toda insegurança, para nos dar sabedoria, para nos convencer do pecado, para nos convencer que a sua palavra é a verdade. E que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só esse Espírito conhece a dor do ser humano na alma. Porque a palavra de Deus, ela penetra juntas e medulas. Ela vai no profundo do coração do homem. E o Espírito Santo lava toda a nossa iniquidade. O Senhor Jesus já levou lá na cruz do Calvário todos os nossos pecados. E o Espírito Santo vem como um bálsamo sarador sobre as nossas corações, para aliviar as nossas dores, para aliviar o nosso coração, para tirar toda a tristeza, todo o trauma, toda a angústia, toda a palavra que machucou, que feriu, que um dia foi colocado sobre a sua vida e que foi mais forte do que uma pedrada, foi mais forte do que uma facada, porque feriu seus sentimentos. O Espírito Santo, ele tira essa dor, ele alivia seu coração e ele cura a sua alma. Mas para que você possa receber essa cura, você precisa confessar o seu estado, você precisa se analisar, você precisa fazer uma análise dentro de si mesmo, reconhecer seus sentimentos. E isso não é fácil, porque isso dói na alma quando temos que reconhecer o que temos dentro dela. E quando você reconhece, você clama esse Deus, clama esse Espírito que está te assistindo,
Ele imediatamente vem com sua unção e cura a sua dor. Amados, quando eu vou ministrar em igrejas que eu vejo o povo todo chorando, muitas vezes se derramando, pessoas que muitas vezes gritam de dor quando eu vou ministrar, e eu vejo a ação de Deus agindo nos corações daquelas pessoas, e quando eu vejo que eu termino aquela ministração, que eu olho para o rosto das pessoas, há uma transformação. A pessoa tinha um rosto sofrido, a tristeza, ela resplandecia no rosto, e de repente você vê luz, você vê a ação de Deus naquele coração. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ver o que o Espírito Santo pode fazer nos corações. Ele alivia a nossa alma, ele tira a nossa dor, ele cura as feridas, ele cura os traumas, ele faz você esquecer pensamentos que te feriram, ele tira toda a dor da alma. Aprenda a falar com o Espírito de Deus. Aprenda a dizer: Jesus, eu preciso do teu Espírito. Eu preciso que o Senhor venha revestir-me com teu poder, venha curar a minha alma. Eu preciso, Jesus, que o Senhor venha, Espírito Santo, lavar, tirar do meu coração aquilo que não provém de ti. Aprenda a orar, a cuidar dos seus sentimentos. Aprenda a vigiar seus sentimentos, a analisar seus sentimentos e a colocá-los todos diante de Deus, que a sua vida, ela vai ficar estruturada e você vai vencer todas as circunstâncias adversas que possam vir sobre a sua vida. Aprenda a fazer isso. Deus abençoe.